Olá, maestros da bola. Hoje a gente bate um papo com Rony Eberson Furtado de Araújo. Lembrei, o parceiro Rony, que já esteve com a gente em um outro episódio, e agora a gente continua falando sobre a sua carreira e a sua história, tá? Quero te convidar a ficar ligado com a gente e acompanhar mais uma brilhante história aqui no nosso Maestros da Bola. Campeão, a gente falou até lá no União de Leiria, né, em Portugal, e a partir dali você foi para a Alemanha. Por quê? Como foi? Como foi esse contato? Quem te convidou? Fala um pouco aí também dessa transação e, claro, vamos conhecer a história do Rony também nesse país. Foi realização de sonho, né? Saí do União e pro Hertha, né? E tá lá o meu irmão me esperando pra poder jogar com ele, assim, né? Massa, pra cara, nós... tu jogou com o Rafael lá, né? Isso. Pra mim, mais pro meu pai, assim, né? Até porque, Massa. voltando o começo, quando a gente era pequeno, a gente gostava de jogar um contra o outro. Sim. E depois de maiores, pai de família, e jogar junto, assim, pra nós foi um sonho realizado. E pro meu pai, então, nem se fala. Eu falava com teu pai aqui, teu pai esteve com a gente bateu um papo. Se você quiser conhecer mais o Caetano, é só procurar aí na nossa playlist, tá? Aí eu falava que teve um jogo que eu achei interessante, Hertha Berlim versus Borussia Mönchengladbach, onde o Rony na faixa de campo lá estava aqui meio marcando o Rafa e tal. Eu achei legal e eu imagino a cabeça do pai numa situação dessa, muito legal. Mas vai lá, continua. Né? Até porque o pai também não sabe. E assim, foi bem legal, né? Poder enfrentar assim depois, jogar do lado dele, né? E depois, logo depois, acho que foi 1 ano, foi 2 anos, a gente tava se enfrentando contra, depois de pequeno, que a gente gostava de jogar muito contra, depois de grande, depois a gente se enfrentou, jogamos juntos, mas assim, foi um sonho realizado, assim, mais para os nossos pais, assim, né? Porque eles via quando pequena a gente gostava, ele tinha um time dele e eu tinha o meu. Então a gente às vezes brigava, depois, claro, né? Crescemos, eu tenho a minha família, ele tem a dele. Depois jogamos juntos, moramos em Berlim juntos. Meu pai e minha mãe iam para lá, ficavam um dia na minha casa, outro na casa dele. Então, assim, foi um sonho realizado. Ficou mais fácil, não ficou precisava de ir da Suíça para Portugal. Estava na Alemanha, embora casas em Berlim ainda. Em especial, embora casas diferentes. Eu vou falar, cara, você falou, cada qual tem o seu time e tal. O Rony, Fortaleza, torce pelo Fortaleza, tinha um sonho de jogar pelo Fortaleza, jogar no profissional. O que aconteceu, vamos já falar sobre isso. E o Rafael, torce Ceará, tem um sonho de jogar pelo Ceará, desejava finalizar a sua carreira no Ceará. Tá, mas a tua ida para o Hertha Berlim, teve alguma influência do Rafael ou não? Foi empresário mesmo, a coisa aconteceu, o time estava interessado? Assim, já houve um interesse antes, só que não andou para frente. E como meu empresário, eu tinha mudado de empresário, meu empresário ficou o mesmo do Rafa. Sim. E houve essa possibilidade, né, houve interesse de ambas as partes. E eu fui para lá. O Rafa, óbvio, teve um pouco de influência, que falou meu nome e tal, e falou pro diretor que poderia contar, né, assim, que seria uma boa contratação. Então, aí, graças a Deus, fui muito bem, né, que ele falou, e eu tive que honrar com a palavra dele. Aumentou a responsabilidade, né? Exatamente. Jogaram juntos por quanto tempo? 1 temporada, 2? Foi 2 temporadas. 2 temporadas. Aí o Rafa foi para outro clube e o Rony continuou a sua história. Foi quanto tempo de Hertha Berlim? 7. 7 anos, cara. 7 anos de Hertha Berlim. Inclusive, na Alemanha, acho que foi. Vocês chegaram a ser campeão, no caso da Série B, e conseguiu acesso do time para a elite do campeonato alemão, né? Isso, foi assim. Quando eu cheguei, ainda já estava
Quando caiu, eu cheguei, né? Sim. E logo em seguida, quando eu cheguei, já subindo. Então, para mim, cheguei logo com o pé direito, né? Que massa. E mais um título, né, cara? Isso. A gente tinha falado aqui pela Seleção Brasileira Sub-17, pelo Corinthians em 2005, pelo Sport em 2000, temporada 7 e 8, Isso. e agora no Hertha Berlim, conseguindo o acesso com o título da Série B, por assim dizer, né, da Série B do campeonato alemão. Massa, né? Uma carreira super vitoriosa do Rony, cara. Graças a Deus aí, com muito trabalho, muita humildade, né? Eu pude chegar a sonhar, né? Assim, ser um grande jogador de futebol, né? Como vocês tinham a entrevista do meu pai falou, né? No mundo da bola, você sempre tem que estar matando um leão por dia, e isso aconteceu comigo. Falar em matar um leão por dia, em 2017 o Rony não queria matar o leão, mas queria viver ao lado do leão. Bateu um papo com Marcelo Paes e chegou ao Fortaleza, time do coração, tricolor de aço. História assim que também muito legal, né? Que o Marcelo e eu, não sei se era o cara que trabalhava na vez Hanover, não sei o nome dele. Enfim. Fui em Berlim, né? E eu dei entrevista para ele, falando, ó, se um dia eu voltar pro Brasil, quero voltar pro Fortaleza e quero ajudar o Fortaleza a sair da Série C. E eu fui abençoado, né? Isso que eu glorifico muito a Deus, que no jogo que estava até no banco, né? E fui presenteado com um gol que classificou o Fortaleza pro mata-mata, né? Então, fiquei assim, para a história, um pouco do clube. Legal que em 2017, enfim, quando estava no Fortaleza, você conseguiu, juntamente com toda a equipe, óbvio, o acesso, né, da C para B. Vocês conseguiram tirar o Fortaleza daquela sequência terrível na Série C e você fazia parte do elenco, né? Fazia. Foi um ano assim muito difícil, né? Que era de todos os 8 anos que falavam, né? Era o elenco mais desacreditado. Então a gente se juntou ali e disse assim, ó, vamos tirar isso aqui do buraco, né? Entre aspas. E aí, graças a Deus, com a ajuda de todos, né? A gente conseguiu o objetivo que era tirar o Fortaleza da Série C. Ficou no Fortaleza ainda para a temporada seguinte, na Série B? Não, fiquei não. Logo já saí já. Logo já saiu. Como é que tu vê, cara, esse excelente momento do Fortaleza e agora, olhando de fora, né? Você que participou por um momento e sempre torceu a vida inteira de longe, mas agora, passando lá por dentro e olhando de fora, como é que você vê essa nova estrutura do Fortaleza, uma reestruturação de fato? Como é que tu vê isso? Eu agora como torcedor, né? Eu vejo assim, Fortaleza deu um salto muito, muito grande, né? Com a gestão aí do nosso presidente e amigo, né? Até porque a gente já treinou assim contra na ABB, futsal, voltando. Então, Marcelo Paes, como gestor, está gerindo o clube assim, de uma forma incrível, né? E hoje você vê o resultado, né? Acho que o clube, para seguir num momento bom, né? Acho que tem que ter uma gestão muito boa. Então, o Fortaleza está tendo, graças a Deus, está indo bem, né? Quem sabe a gente possa disputar mais uma Libertadores. O que seria simplesmente extraordinário, né? Isso. 2 anos seguidos, Fortaleza, quem diria, né, cara? A gente aqui imaginar um dos nossos times participar de uma Copa Libertadores da América e 2 anos seguidos. Isso seria extraordinário para o nosso futebol, para a imprensa, para os atletas, enfim, seria maravilhoso. Rapidamente aqui, são as informações que eu tenho, talvez você possa me corrigir, tá? O currículo vitorioso do Rony. No currículo vitorioso do Rony tem 2 Copas São Paulo de futebol júnior, é isso? Campeão mundial pela Seleção Brasileira Sub-17, nós já falamos sobre isso. Campeão brasileiro 2005
com o Corinthians, 2 taças de Portugal e 2 Bundesliga Isso, também, né? Foi. Isso eu não tinha falado, não. Não. 2 Série B com o Hertha Berlim, 2 vezes teve a felicidade de voltar à Bundesliga com o Hertha, não é isso? Isso mesmo. Que massa, cara. Realmente uma carreira maravilhosa. Eu ouvi você falar que tem uma passagem frustrante no futebol, que foi não ter passado para as oitavas de final da Champions League. Fala um pouco sobre isso aí. Deixa eu ver aqui. Não ter passado para... isso mesmo, oitavas de final da Champions League. Fala um pouco sobre isso. Foi, né? Até porque, assim, o grupo que saiu que eu falei, né? E todos os jogos eu fui muito bem, assim, né? Até porque saiu em... Não sei se eu... Acho que é meu primo que tem. Saiu nas capas dos jornais que eu consegui parar o Cristiano Ronaldo, isso, aquilo. Não sei se ainda o jornal tá guardado, mas creio que sim. E a gente estava muito confiante, né? Mesmo tendo a Inter e o Manchester, né? E o outro era o Spartak de Moscou. A gente estava muito confiante de poder passar para as oitavas, né? Então, acho que para mim... Fiquei muito triste, né? Porque eu particularmente, para mim, eu estava tão bem, assim, num momento tão bom e eu achei que a gente poderia ter passado, né? Ter chegado um pouco mais à frente. Mas, infelizmente, não saiu como a gente esperava, né? Mas, assim, o que me frustrou muito foi isso. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que está participando. Nosso querido Hugo do Vale, ele já registra aqui. Rony, Homem Bomba. O Ayrton Júnior, o Barca, ele também parabeniza pela participação do Rony aqui no Maestros da Bola. Um abraço para essa rapaziada que vai assistir quando subir direitinho, vai ficar super feliz com essa entrevista, tenho certeza disso. Meu amigo, seguinte, o que é que o Rony ainda sonha para o futebol? O que o Rony está fazendo hoje? Quais são os planos, projetos? Pensa em preparar novos talentos, enfim. O que é que tu está planejando para esse momento da tua carreira? Aliás, eu falava aqui que oficialmente você ainda não se aposentou. Ainda pensa em voltar para o futebol? Fala um pouco dos teus planos para esse novo momento. Ainda eu não me aposentei ainda não, né? Ainda tô... Antes de janeiro vou me preparar aí para ver se eu ainda posso disputar um campeonato cearense aí para encerrar, né? Tô vendo ainda algumas coisas. E fora isso, hoje eu trabalho com crianças, né? O PSG tem uma franquia aqui em Fortaleza. PSG? Isso. Legal. E hoje eu trabalho lá com as crianças. Mas como é que funciona? As crianças que queiram participar, pode entrar em contato ou não? Você já tem as pessoas... Lá tem pessoal que trabalha na administração que faz a matrícula lá, né? Essas coisas. Uhum, legal. Cara, então me diz aí, durante esse tempo que nós tivemos aqui, 2 episódios, falamos sobre muita coisa importante na tua carreira, muita coisa especial que para mim é cada vez mais enriquecedor, porque a gente conhece mais de perto a história de vocês, mas tem algo que você gostaria de compartilhar, bom ou ruim, positivo ou negativo, da tua carreira que, óbvio, sou humano, né, tenha deixado passar? Assim, acho que hoje eu sou muito grato ao futebol, né? Graças a Deus eu pude conhecer pessoas assim que só vi em televisão. E no esporte eu recebi um convite, né? Que eu tenho até hoje, tá até na casa dos meus pais. Foi um convite do Ronaldo Fenômeno, né? Aquele jogo da pobreza, né? Uhum. Que eles têm. Foi em Mônaco. Foi em Mônaco. Que era amigo de Ronaldo contra amigo de Zidane. Sim. E eu fui convidado, né? Fui convidado. Então, pra mim isso aí vai Caramba, ficar guardado assim
Eu até mostro pros meus filhos, às vezes, né, assim. Ele vai lá na casa dos meus pais e tá lá, né? Tem um quadro, acho que tem um diploma também, assim, de vidro, que o Ronaldo e o Fenômeno deu, com a assinatura dele, com o meu nome e tudo. Então, pra mim, isso aí vai ficar pro resto da vida, assim. Eu levo como, assim, coisas que eu não esperava, né? Assim, sair daqui, São Paulo, Portugal, Alemanha, depois ir para um jogo onde estava Zidane, Rivaldo, Michael Schumacher, as lendas do futebol, né? Então, para mim, assim, é muito gratificante na minha vida. Caramba. Tu foi para esse jogo, não? Fui. Também, se não fosse, né? Perguntei Joguei só porque... até de lateral direito esse jogo. Foi mesmo? Foi. Que legal, cara. Muito massa. Eu tive que perguntar, mas lógico, né, cara? Que nem Foi. deixar de ir. Tu falou um nome aí, e aí é curiosidade, tá? Tu fala um nome aí que também representa muito no esporte, que é Michael Schumacher. E você jogou muito tempo na Alemanha. Isso. Como é que você percebe a repercussão de tudo isso que aconteceu na vida do piloto? As pessoas na Alemanha ficaram chocadas, né? Porque é um ícone, né? Alemão, então... E eu tive esse prazer de ali tocar uma bolinha com ele, né? No intervalo ali, quando ele estava aquecendo para entrar. E ver ele nessa situação aí é muito triste, né? Porque, queira ou não queira, pro mundo do esporte, ele é um ícone, né? Para mim, depois de Senna, vem ele. Então, o pessoal alemão, isso aí foi um baque muito grande. Legal. Rony, cara, a gente vai finalizar aqui, mas antes a gente vai entrar num quadro bate-pronto. Eu pergunto algo, alguma frase, alguma situação, e você responde com aquilo que vem no seu coração, beleza? Vamos lá, meu povo. Bate-pronto, roda a vinheta. Estamos aqui com Bate-pronto, recebendo Rony, meu parceiro que fez história no mundo do esporte, jogando no estado do Ceará, em São Paulo, Portugal, Alemanha, jogou na seleção brasileira também, sub-17. Vamos começar o bate-pronto? Vamos. Um ídolo no esporte. Meu pai. Show. Quer falar mais alguma coisa? Ou já deu? Massa. Um jogo inesquecível. Amigo de Ronaldo contra amigo de Zidane. Show de bola. Um gol inesquecível. Gol contra o Motoclube, que ajudou o Fortaleza, meu time do coração, pro mata-mata da Série C. Top. Todos os títulos são importantes, obviamente, mas o que tem a história mais emocionante, mais impactante para você? Um título, mas que tem esse contexto impactante. O acesso do Hertha para a Bundesliga, que foi um sonho realizado, que eu estava junto com meu irmão. Massa, show. Uma decepção na tua carreira, tipo, aconteceu isso comigo por conta de A, de B, de C, mas não precisava, não era para ter acontecido, poderia ter sido contornado isso e resolvido de outra maneira. Uma decepção. Um caso que aconteceu, uma decepção foi não ter ficado mais tempo no Corinthians. A situação do que o Kia não estava no Brasil. Sim, verdade. Você falou que não ficou porque houve uma divergência entre presidente, entre diretores, e aí o teu empresário, vamos embora, fazer carreira fora, porque tem essa proposta para você. Isso, e também não foi tão ruim, né? Lógico, foi... Para mim foi muito bom. Foi maravilhoso. Família para o Rony, o que representa? Tudo. Acho que hoje eu sou o que eu sou. Claro, agradeço a Deus primeiramente, mas meus pais foram fundamental na nossa vida, na minha e do meu irmão. Então, hoje eu sou grato a eles por tudo que eles fizeram por nós, assim, que foi um sacrifício mesmo. E o futebol, o que representa para o Rony? O futebol também, assim, para mim, foi praticamente tudo, né? Acho que pude jogar em clubes muito grandes, conhecer as pessoas no mundo do futebol que a gente só acompanhava pela televisão. E hoje eu passo para meus filhos, para o meu filho, né? Que eu tenho um filho menino, que ele também
tá começando, né? A gente tá trabalhando ele e Olha. eu posso passar isso para ele. 2 perguntas para a gente fechar, para a gente finalizar. Alguma coisa na tua vida, não só no esporte, mas na tua vida, que você faria diferente? Eu pergunto isso porque isso pode servir como exemplo para algumas pessoas que estão nos acompanhando, tá? Então, algo na tua vida que você faria diferente? Ter estudado. Boa. Legal. O Rony tem sonho ainda no esporte, por exemplo? Ainda sonha com alguma coisa? Se eu disser que não sonho, eu sonho, né? Óbvio, todo mundo sonha. Então, ainda tenho um sonho ainda de poder, né? Voltar a jogar assim, de poder encerrar a carreira jogando. Boa, garoto. Legal. Agora sim, para finalizar, o que representa para o Rony Francisco Caetano? Cara, agora eu tô batendo na ferida. Meu pai, para mim, é uma pessoa que não tem palavra para expressar para ele, assim, né? Acho que, como eu falei, meu pai é o nosso espelho, nosso escudo. E falar dele é um pouco... A gente passa aqui até a noite, então para falar do meu pai, quero até desejar um beijão a ele, dizer que eu amo muito ele. Sou grato por tudo que ele fez por nós. Não tenho palavra para expressar o significado dele, que ele representa para nós. Bacana, meu querido. Satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. A gente guarda esse bate-papo com muita alegria, porque vai servir, já está servindo, mas vai servir muito mais para as próximas gerações. Eu costumo falar que aqueles mais antigos, por assim dizer, que nós recebemos, simboliza muito. Aqueles mais novos, só as próximas gerações vão perceber o valor que vocês têm. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço aí o Maestro da Bola, né, pelo convite, e até a próxima. Valeu. Conversamos com o Rony, ele que fez história no futebol brasileiro, futebol europeu, por que não dizer futebol mundial, tá? Se você quiser ver outras entrevistas como esta, você pode pesquisar na nossa playlist no Maestros da Bola, ok? Um abraço forte para você, eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu!